Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura-chave, sabe? Uma daquelas do comecinho do cristianismo que às vezes a gente não entende tão a fundo. A história de Santo Estevão. E, para começar, vamos com uma pergunta bem direta. Quando a gente pensa em quem foi o primeiro a literalmente dar a vida pela fé cristã, um nome logo aparece na cabeça, não é mesmo? Isso mesmo, Santo Estevão. Ele é conhecido por todo mundo como o proto-mártir, ou seja, o primeiríssimo de todos. Mas agora vamos um pouco mais fundo, porque a questão aqui não é só saber quem foi o primeiro. A pergunta de verdade é, por que a morte dele, a de Estevão, virou o modelo, o padrão, para todos os outros que vieram depois? E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa. A história de Estevão não é só um detalhe histórico, sabe? Ele é o arquétipo, o modelo. A vida e a morte dele, principalmente como são contadas lá no livro de Atos, foram pensadas para nos ensinar o que de fato significa ser uma testemunha de Cristo até o fim. Ok, para a gente entender como ele chegou ao seu fim, a gente precisa voltar um pouquinho e entender como tudo começou. Como é que ele se tornou essa figura tão importante na primeira comunidade cristã? Bom, tudo começa com duas palavras: sabedoria e serviço. Então, a história começa com um problema, uma crise mesmo. A igreja estava crescendo muito rápido, e com isso começaram a aparecer as primeiras tensões. Parece que as viúvas dos cristãos que falavam grego não estavam recebendo a mesma atenção na distribuição de comida. E qual foi a resposta dos apóstolos? Eles não chegaram impondo uma solução de cima para baixo. Não, eles criaram uma estrutura nova. Pediram para a comunidade escolher 7 homens para cuidar especificamente disso. E olha só que interessante os pré-requisitos. Não era só um cargo administrativo, tipo um gerente de logística. Não, os escolhidos precisavam ser muito mais que isso. Tinham que ser homens de uma profundidade espiritual enorme. E Estevão, que era o primeiro nome da lista, já se destacava de cá. E essa sabedoria dele tinha um efeito uau, poderosíssimo. A Bíblia conta que os caras que tentavam debater com Estevão simplesmente não conseguiam, ficavam sem argumentos. E essa habilidade dele de explicar a fé de um jeito tão claro não só resolveu o problema interno lá das viúvas, mas também começou a chamar a atenção de gente de fora, das autoridades. Ele deixou de ser só um administrador e virou um pregador incrível. Pois é, e foi justamente essa pregação tão forte que veio do serviço e da sabedoria dele que colocou Estevão em rota de colisão direta com o pessoal do templo. E agora a gente chega no clímax da história. Um julgamento e uma morte que, de propósito, parecem um espelho da paixão de Cristo. No meio do julgamento, Estevão faz um discurso enorme, relembrando toda a história de Israel. E o ponto alto, a parte mais polêmica, é uma crítica bem direta à ideia de que Deus poderia ficar preso, contido num prédio, mesmo que fosse o templo. Para eles, aquilo soou como uma blasfêmia, e foi o que selou o destino dele. E é aqui que a coisa fica impressionante. Dá uma olhada na comparação das últimas palavras. É um eco quase perfeito. Jesus pede ao Pai para perdoar, Estevão pede ao Senhor Jesus. Jesus entrega o Espírito ao Pai, Estevão entrega a Jesus. A morte de Estevão é, na prática, uma participação direta na cruz de Cristo. É um espelhamento claro. E tem mais um detalhe incrível. Em quase toda a Bíblia, quando se fala de Jesus no céu, ele está sentado à direita de Deus, certo? Mas na visão de Estevão, ele vê Jesus de pé. E por quê? Muitos teólogos dizem que isso é um gesto de honra, como se Jesus tivesse levantado para receber, para saudar o primeiro de seus seguidores que chegava até ele pelo caminho do martírio. É muito forte, né? Mas a história de Estevão não acaba ali, com a morte dele. Pelo contrário, a morte dele se torna uma semente. E o fruto dessa semente, bom, ia mudar o mundo para sempre. Porque enquanto as pedras voavam, tinha um jovem lá assistindo a tudo. O nome dele era Saulo. E ele não só concordava com a execução, como também estava lá guardando as roupas de quem apedrejava Estevão. Esse detalhe, que parece pequeno, é, na verdade, uma das viradas de roteiro mais malucas de toda a história. Então vamos pensar no legado disso tudo. É gigante. Primeiro, o perdão de Estevão na hora da morte quebra o ciclo de violência. Depois, o sangue dele, de um jeito que a gente nem consegue explicar direito, prepara o terreno para a conversão daquele mesmo Saulo, que um dia seria São Paulo, o grande apóstolo. Até a data da festa dele, dia 26 de dezembro, logo depois do Natal, serve para conectar o nascimento de Jesus com a realidade do sacrifício. E no fim das contas, a história dele define o que é ser testemunha até o fim. Porque no fundo é isso que a palavra mártir realmente quer dizer. Ela vem do grego martis,
E não significa aquele que morre, significa testemunha. Então, Estevão não só morreu, ele deu um testemunho. E essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. O mártir não é alguém que ama a morte, é alguém que ama a verdade mais do que a própria vida. Não é uma busca pela morte, de jeito nenhum. É a afirmação de que existe algo, a verdade, Deus, o amor, que é mais importante até do que continuar vivo. Isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta, né? Uma pergunta para a gente pensar. A história de Estevão é um caso extremo, claro, mas o chamado para ser testemunha vale para todo mundo. Hoje, num mundo com tanto barulho, com tanta coisa disputando nossa atenção, o que significa ser uma testemunha da verdade em que se acredita? A história de Santo Estevão, no fim, é um convite para a gente refletir sobre isso.